Olá, tudo bem? Estou de volta aqui. Então, eu fiquei muito feliz com a possibilidade de apresentar o canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado inicialmente. E vou começar uma série, conversando até com os meus colegas, com as pessoas próximas, de conversa, né, em relação a alguns temas, porque, como eu já disse no início do canal, para estar aqui foi um caminho bastante longo em relação a toda uma história da minha vida como profissional, principalmente, que obviamente me deixou muito feliz e me deixa muito feliz, como eu sou, acho que vocês vão observar, né, em fazer o que eu faço, onde eu, tendo tido a oportunidade de ter contato com as pessoas com quem eu tive, claro, desde a minha família, meus pais, né, que me deram condições de estudo, depois eu ter tido a honra de conseguir passar numa universidade pública, onde eu tive o contato com professores, com pessoas dedicadas, né, realmente assim, todos, para se dizer, a sua maneira, bastante empenhados em passar o seu conhecimento. Eu acabei me vendo, né, quando estudante de medicina, totalmente hipnotizado pela área de saúde mental. Na realidade, algumas pessoas sabem, até eu falo isso sempre, porque eu sou o primeiro médico da família. Né? Perguntar, você tem médicos? E, enfim, não tenho. Né? Na realidade, tem registros históricos do lado da minha mãe, mas eu sou o primeiro médico da minha família e que já no segundo ano de medicina, eu tendo inclusive intuições em relação ao trabalho como psicólogo depois de ser médico, eu tive contato com uma disciplina chamada psicologia médica ou psicologia em medicina, e aquilo me dragou para um outro nível. Um outro nível no sentido de entrar em contato com o conhecimento sobre a mente humana, o psiquismo humano e sobre tudo aquilo que o universo mental, psíquico, que todos nós temos, você que está vendo aqui, você também tem. E eu diria um universo bastante complexo, porque a natureza do nosso universo psíquico ela é complexa, pelo menos nas partes que nós olhamos, né? Porque na essência eu diria que é um tanto quanto simples, apesar de a gente estar buscando um entendimento completo disso. Mas ter entrado em contato com esse universo que me levou para um campo, tendo eu depois terminado a medicina, feito a residência em psiquiatria, né? Feito um trabalho ao longo da minha vida e estar aqui eminentemente como médico psiquiatra. Tá? E eu escolhi hoje o momento da gente conversar sobre psiquiatria e sobre saúde mental, porque né, já é, obviamente, da história da humanidade que os problemas psíquicos que aparecem de diversas formas, como verdadeiros flagelos para as pessoas, infelizmente, por várias razões, sobretudo pela questão do não entendimento, até hoje são tratados como um universo um pouco paralelo na dimensão da saúde e na vida das pessoas de uma forma geral. Até para você que está aqui comigo, que tem um problema de saúde mental, você sabe o quanto que é difícil lidar com situações como essas. Porque o sofrimento psíquico não é um sofrimento que aparece como um corte na pele, que sangra. É um sofrimento subjetivo. É algo que está dentro de nós como uma sensação, muitas vezes, insuportável, de algo que nós não sabemos, que nós não procuramos, ou procuramos, vamos falar sobre drogas um dia, e que, de alguma forma, aparece na nossa vida e simplesmente toma a gente. E toma de uma forma, muitas vezes, como se fosse uma onda, quando a gente está no mar e, de repente, vem aquela onda e nos atropela, onda essa da qual a gente não consegue sair. E eu acho muito importante, aproveitando esse momento, de conversar com vocês sobre a questão histórica do estigma em relação à saúde mental e, na realidade, desmistificar um pouco, ou se não o máximo possível, o que é o problema psíquico, o que é a psiquiatria. Porque muitas vezes as pessoas acabam deixando de buscar a ajuda necessária e a ajuda eficaz para o seu problema, porque, historicamente, as questões psíquicas, sejam elas psíquicas, médicas, psicológicas, são muitas vezes e ainda vistas como problemas até que não existem, por conta dessa natureza de subjetividade. O que é isso, ser subjetivo? É algo que não é palpável.
Eu sempre falo para meus pacientes da dificuldade da gente estabelecer um diagnóstico, muitas vezes, de uma depressão, porque tristeza não sai no sangue. Qual é a dosagem de tristeza mínima ou máxima dentro de um parâmetro previamente estabelecido pelos laboratórios de que essa tristeza que você está sentindo é uma doença? É claro que esse construto, como a gente fala de uma maneira mais acadêmica, ou esse conceito, ele tem algumas fragilidades na sua sustentação, de maneiras até bem objetivas, mas na realidade o que nós trabalhamos são questões da própria manifestação da alma dentro da nossa realidade e que trazem para as pessoas que sofrem muitas vezes por aquilo que a sociedade olha e pensando, por exemplo, numa sociedade como a nossa hoje aqui, ocidental, capitalista, sem entrar nos problemas relacionados a ideias polarizadas, que isso é uma coisa que eu quero falar bastante, o conceito, o preconceito de que sofrer psiquicamente é alguma coisa que não deve ser passado, ou aquele que sofre psiquicamente é uma pessoa que é fraca, é uma pessoa que está daquela forma, sofrendo daquele jeito, porque de alguma forma ela não tem forças para sair daquilo. Mas, meus amigos, não é assim. Tá? Na realidade, todas as doenças, sobretudo as doenças mentais, são os arautos, são os mensageiros de questões muito profundas da nossa história, muitas vezes de uma história de família. E sofrer psicicamente é algo que é inerente à condição humana. A psiquiatria, por conta da dificuldade de lidar com as questões que já foram vistas historicamente como questões culturais, sociais, sociológicas, filosóficas, até religiosas, é uma área médica, porque eu tenho formação médica, que se debruça sobre uma série de possibilidades dentro da disfunção de vários órgãos e sistemas, principalmente o sistema nervoso, mas a gente também olha muito para o coração hoje, e outros órgãos também tão importantes quanto, como um fígado, e que como área médica tenta dar uma compreensão e uma solução de encaminhamento para os problemas que se manifestam através de pensamentos, sensações, sentimentos, alterações de comportamento, forma de se relacionar, mudanças repentinas ou mudanças crônicas da expectativa que a pessoa tem consigo mesma e que a sociedade tem em relação a ela. E a incompreensão histórica que ainda existe, de certo modo, hoje, sobre o adoecimento psíquico, vem na esteira de um processo que, hoje, com tudo que nós já evoluímos, não pode mais persistir, que é o medo ou o preconceito em relação ao doente psíquico, ou a pessoa que sofre de doença mental. A doença mental é uma condição, quando ela é diagnosticada, ela é vista como uma condição médica, assim como qualquer outra. Hipertensão, diabetes, artrite, enfim, quadros que no dia a dia também estão presentes na nossa realidade, levam a gente com bastante facilidade aos cuidados médicos. E a psiquiatria, que faz o olhar, ou que tem o olhar sobre os transtornos psíquicos, veio numa evolução histórica bastante difícil por conta da ausência de tecnologias, de entendimento, de informações, de estudos, uma série de perspectivas que tornaram ou fizeram com que o doente, ou a pessoa, não gosto de falar doente, a pessoa que é portadora, ou a pessoa que sofre, melhor dizendo, do transtorno psíquico, fosse vista como uma pessoa, muitas vezes, excluída da sociedade. Então você que, por exemplo, passa por esse problema e se sente excluído, não se sinta. Porque eu que estou falando para você, já passei por isso. E até passo, de certo modo, porque até brinco com meus pacientes. Não tomei todos os remédios que eu prescrevo. Alguns sim. Terapias eu já fiz todas. E continuo fazendo tantas quantas eu achar que são necessárias, até por um critério, de certo modo, de experimentação. Mas sofrer psicicamente é algo inerente à condição humana. E muito do que nós estamos vivendo hoje, em relação a várias questões do nosso cotidiano, inclusive de dimensões até nacionais ou até planetárias, tem muito a ver com a questão psíquica. Então, com essas informações ou com essa reflexão, eu queria trabalhar com vocês esse conceito de que o sofrimento psíquico, ele, de uma forma atrasada, ele foi dada atenção devida a ele como condições muitas vezes de doença, e que hoje nós já reunimos condições bastante aprimoradas e bastante avançadas de lidar com esses problemas, e que existe ajuda. É isso. Até uma próxima vez. Espero ver vocês aqui de novo no próximo vídeo do meu canal, tá bom? Um beijo.